Bom dia, nono ano. Eu quero que vocês aí, meus queridos, peguem um livro de filosofia de vocês aí. Ah, meu celular quase caiu aqui, tá? Pega o livro de filosofia. Eu passei uma atividade para vocês, programada, né? E eu quero que vocês vão lá na página de vocês, 31, tá bom? Vamos todos lá? Na página 31. São vários exercícios, da página 31 à página 33, né? Referentes ao capítulo 8 e 9, que são um capítulo duplo, né? É um capítulo duplo e que estudamos Sócrates, Platão e os sofistas, né? E aqui tem várias atividades, da página 31 até a página 33. Vamos lá? Pega as atividades de vocês, pega o lápis, pega a borracha, porque isso aí já foi aula programada, tá bom? E eu vou corrigir com vocês. Por quê? Porque quando eu estava investigando sobre cada uma dessas questões, tem algumas respostas que estão erradas, né? Assim, respostas que foi digitado de maneira errada, entende? Eu não sei se na hora deles imprimir esse livro, eu não sei o que foi que aconteceu, porque tem umas respostas aqui que não batem de jeito nenhum quando eu procuro lá no site das questões de filosofia. Olha só, vamos lá, vamos corrigir? A página 31. Mas quem fosse inteligente lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas. E por dupla causa da passagem da luz à sombra e da sombra à luz, se compreendesse que o mesmo se passa com a alma, quando visse alguma perturbada e incapaz de ver, não riria sem razão, mas reparava se ela não estaria antes ofuscada por falta de hábito, por vir de uma vida mais luminosa, ou se, por vir de uma maior ignorância, a uma luz mais brilhante, não estaria deslumbrada por reflexos demasiadamente refulgentes. Refulgentes são brilhantes. A primeira deveria felicitar pelas suas condições e pelo seu gênero de vida. Da segunda, ter compaixão. E se quisesse troçar dela, troçar é debochar, né? Seria menos risível esta zombaria do que aquela que descia do luminoso. Isso é um texto de Platão. Esses textos são bem complicados mesmo. Para a gente entender alguma coisa, até mesmo eu, desses textos de filósofos, tem que ler uma, duas, até 3 vezes eu aconselho dar uma lida nesse texto. Mas enfim, sobre esse trecho desse livro aí, A República de Platão, aqui tem várias alternativas. Qual é a alternativa correta de afirmar, né? Então a gente tem aqui a número 1, a condição de quem vive nas sombras é digna de compaixão. O filósofo, sendo aquele que passa da luz à sombra, não tem problemas em retornar às sombras. O trecho estabelece uma relação entre o mundo visível e inteligível, fundada em comparação entre o olho e a alma. E a quarta, no trecho é afirmado que o conhecimento não necessita de educação, pois quem se encontraria nas sombras facilmente se acostumaria à luz, né? Vocês já fizeram até uma pesquisa, não, fizeram um trabalho sobre esse negócio do mito da caverna que eu pedi para vocês, né? Então, marque a alternativa que contém as informações corretas com relação a esse trecho aí. É a alternativa C. O que está correto é a número 1 e a número 3 referente ao texto. Quando vocês lerem o texto com bastante atenção, vocês vão entender que somente a 1 e a 3 encaixaria aí, tá? Então, é a letra C. A número 2 também tem um texto, né, bem grande aqui, descobre uma multidão de pessoas, uma apologia de Sócrates, né? Quando se lhes pergunta por quais atos ou ensinamentos, não têm o que responder. Não sabem, mas, para não mostrar seu embaraço, apresentam aquelas acusações que repetem contra todos os que filosofam. As coisas do céu e o que há sob a terra, o não crer nos deuses, fazer prevalecer o discurso e a razão mais fraca, e vai indo o texto. Em suma, com base no trecho anterior, responda as seguintes questões. Vocês têm que ler esse texto 3 vezes. Quando vocês conseguirem ler 3 vezes com bastante atenção, vocês vão conseguir responder com bastante tranquilidade a questão A, tá? E a questão B. Isso é uma resposta que vocês vão ter que dar aí, tá bom? Então, presta bastante atenção nesse textinho pequenininho para responder a e a B. A número 3, tá? Vem um texto, fala, até um diálogo isso aqui, né? Sobre Platão. Mas a cidade pareceu-nos justa quando existiam dentro dela 3 espécies de naturezas, que executavam cada uma tarefa que lhe era própria, e por sua vez temperante, corajosa e sábia, devido às outras disposições e qualidades dessas mesmas espécies. É verdade.
Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo que tiver na sua alma estas mesmas espécies merece bem, né? Devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade. Então, isso é um trecho do livro da República, tá? De Platão. Tem que ler esse diálogo aqui umas 2, 3 vezes, e com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça de Platão, a justiça em Platão, assinale a alternativa correta. Eu não sei qual vocês assinalaram, mas é a letra D. A justiça deve ser vista como uma virtude. Quando vocês leem o texto aqui, ó, do capítulo 8 e 9, vocês conseguem responder essa aqui também. Isto é, deve habitar no interior do homem, sendo independente das circunstâncias externas. Então, né, a justiça tem que ser vista como uma virtude. A número 4 é um texto, né, considerando esse trecho extraído da Apologia de Sócrates de Platão, porque Platão é que escreveu bastante sobre Sócrates, né? Aí vai tendo ido a Delfos, aí vem uma história toda aqui contada, que eu quero que vocês leiam. Como resultado da sua investigação, Sócrates concluiu que essa questão número 4 tem 4 alternativas, tá? 4 alternativas. Eu não achei nenhuma resposta correta. Procurei na internet, procurei no Google, né? É muito complicado as respostas. A letra C, eu quero que vocês leiam aí. O método do ensino dos sofistas era mais eficaz que o seu método maiêutico. Na realidade, essa alternativa foi digitada errada. É assim, o método mais eficaz, o seu método de ensino, né? O de Sócrates era mais eficaz que a do método dos sofistas? Essa seria a resposta. Então, vocês não precisam marcar nenhuma. Mas essa C, se vocês quiserem corrigir ela, eu gostaria muito. Vocês colocam assim: o método da maiêutica era mais eficaz que o método dos sofistas. Foi colocado ao contrário, tá bom? A número 5. O pior é que as pessoas esperavam que Sócrates respondesse por elas ou para elas, que soubesse as respostas às perguntas, como os sofistas pareciam saber. Mas Sócrates, para desconcerto geral, dizia: eu também não sei. Por isso estou perguntando. Ele fazia muito isso, Sócrates. Então, com base nesse trecho, né, escolha a alternativa que melhor exprime o método da filosofia de Sócrates. Eu não sei qual que vocês marcaram aí, mas é a letra C. O método socrático desconstrói o falso conhecimento por meio da ironia, para em seguida induzir a busca em si mesmo pela verdade. Quando vocês conseguirem ler essas atividades com bastante atenção, vocês vão ver que essa resposta realmente encaixa ao texto de cima. Sócrates, na realidade, ele era irônico, né? Quando ele falava assim, que eu também não sei. Ele fazia isso de propósito, para que os discípulos eles buscassem essa resposta, né? Ele não queria dar a resposta pronta. A número 6. De Platão também, uma apologia de Sócrates: enquanto tiver ânimo e puder fazê-lo, jamais deixarei de filosofar, de vos advertir, de ensinar, em toda ocasião, aquele de vós que eu encontrar, dizendo-lhe o que costumo: meu caro, tu, um ateniense da cidade mais importante, mais reputada por sua sabedoria, não te envergonhas de cuidares, de adquirir o máximo de riquezas, fama e honrarias, e de não te importares nem pensares na razão, na verdade, em melhorar a tua alma? Então ele está fazendo uma crítica às pessoas atenienses que tinham muito interesse nas riquezas, no poder, e que, na realidade, elas deveriam pensar mais na razão, pensar mais em busca da verdade, né, e melhorar a alma, né, melhorar o caráter, né. Então, com base nesse trecho de Platão, é correto afirmar que, para Sócrates, o verdadeiro conhecimento é aquele que vem de dentro, por isso o famoso conhece-te a ti mesmo, né? A frase de Sócrates, na realidade, é: só sei que nada sei. Filosofar é uma atividade que impõe com autoridade a verdade? Já para por aí que está errada. A posse de bens materiais é para ele, para Sócrates, um valor inquestionável? Não, né? Ele já estava justamente criticando isso. Então, o que resta para nós de certo, autoconhecimento, verdade e cuidado de si são valores defendidos pelo filósofo? Sim, essa quarta tá certa. E nós também podemos marcar, porque eu vi essas gabaritos aqui, também tá bem complicado esse gabarito, que não bate com os que eu procurei. Nós vamos marcar a letra C. Apesar dessa frase, conhece-te a ti mesmo, não ser de Sócrates, era bem assim a filosofia dele. O verdadeiro conhecimento é aquele que vem de dentro, por isso o famoso conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos marcar a letra C,
né? A 1 e a 4 estão corretas, tá bom? Tem um texto aqui também, número 7, que fala sobre o livro da República de Platão, e com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria das ideias de Platão, é correto afirmar que... O que ele dizia? Se vocês lerem esse textinho aí, vai falar dos poetas. O que ele achava dos poetas? Então, a resposta certa é a letra C. Os poetas são imitadores de simulacros. E por intermédio da imitação, não alcançam o conhecimento das ideias como verdadeiras, causas de todas as coisas. Os poetas vivem muito no mundo da ilusão, da imitação, né? Da fantasia, né? Faz parte mesmo de quem é poeta, mas não bate com as ideias de Platão, tá? A número 8 fala na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso, né? E vem contando toda a história dele aqui. Em virtude da sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte, né? Sobre o pensamento de Sócrates e sua difusão, pode-se afirmar que nós temos aqui 5 alternativas. Então, nós vamos marcar a alternativa D. Ele ficou consagrado sobre a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Então, sobre a difusão do pensamento de Sócrates é a pergunta, né? O que você pode responder sobre tudo aquilo que ele falou? Ele não escreveu nada, quem escreveu tudo o que ele dizia e o que ele fez foi Platão, tá? Então, ficou consagrado sobre a forma de diálogos, que Platão escrevia muito sobre a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão, tá? Então, é a letra D, a número 8, eu acho que vocês já fizeram, né, provavelmente. A número 9 fala de Sócrates, que é um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Para ele, a filosofia não era um simples conjunto de teorias, mas uma maneira de viver, né? Sobre o pensamento e a vida de Sócrates, analise as assertivas a seguir. Então, aqui, nós temos várias frases, né, falando sobre Sócrates, né, e tem que assinalar as corretas a respeito dele, sobre o pensamento e a vida dele. A alternativa, que foi difícil também achar essa alternativa, é a letra C. Só a 1, a 2, a 4 e a 5 estão corretas. Então, a 1 fala assim: Sócrates acreditava que passar a vida filosofando, isto é, a examinar a si mesmo e a conduta moral das pessoas, era uma missão divina na qual um Deus pessoal o auxiliava. Essa aqui, ó, até que eu não achei tão certa, mas não tinha opção. A outra que está certa é a número 2. Nas conversações que mantinha nos lugares públicos em Atenas, Sócrates repetia nada a saber, porque ele queria a resposta. Essa 2 com certeza está certa. Aqui também fala número 4. O exercício da filosofia para Sócrates consistia em questionar e investigar a natureza dos princípios e dos valores que devem governar a vida, né? Sócrates contraiu inimizades de poderosos, né, que o executaram sobre acusação de poderosos que o executavam sobre acusação de impiedade e corrupção da juventude. A número 2 e a número 4, o item 2 e o item 4, com certeza estão certíssimos. Mas na hora de marcar as alternativas não tinha opção. A maiêutica socrática é a arte de trazer à luz por meio de perguntas e de respostas a verdade ou os conhecimentos mais importantes, a vida que cada pessoa retém em sua alma. Então, assim, também marquei como correta, tá bom? Então, na realidade, nós vamos marcar a letra C. Para mim, as mais corretas são a 2, a 4 e a 5, mas não tinha essa opção. Se fosse só a 2 e a 4, também não tinha essa opção. Por isso que eu acho que deve ter sido erro de digitação. Então, vamos marcar a letra C, a número 9. Tá? Aqui, gente, tem uma ilustração, né? A caverna moderna, né? É uma charge aqui. Então, vocês prestem atenção na imagem para responder essa questão, tá bom? Essa aí é a resposta de vocês. A número 11 fala de Platão, discípulo de Sócrates, mestre de Aristóteles, fundador de academia. Então, sobre o modo como Platão expressou seu pensamento, assinale a correta. Eu não sei qual que vocês assinalaram, mas a correta é a letra D. Platão escreveu textos filosóficos na forma de diálogos, tá? Ele escrevia muito na forma de diálogos, tá bom? E a número 12 vem falando do mito da caverna, que vocês já devem ter feito um textinho sobre isso, né? Sobre Platão falando. Esse mito pode ser analisado sob 2 pontos de vista, o epistemológico e o político. Do ponto de vista epistemológico, é correto afirmar o seguinte. Qual que está certa? Acima do mundo ilusório, sensível ao mundo das ideias gerais e essenciais imutáveis. Tá? O mundo dos fenômenos só existe se participa do mundo das ideias. O homem atinge as essências imutáveis por meio de contemplação e da depuração dos enganos dos sentidos. Vamos lá.
A alma humana pode se elevar das coisas múltiplas e imutáveis às coisas unas e imutáveis. E assim, com as ideias unas e imutáveis são hierarquizadas, e no topo delas está a ideia do bem. Segundo o gabarito que eu pesquisei, a certa é a número C. Todas estão corretas, tá? Segundo, né, esse é o ponto de vista epistemológico de Platão, tá bom? Então, eu tive que pesquisar para poder trazer essa resposta para vocês aí, a letra C, ok? Beijos para vocês, turminha do 9º ano. Estudem, tá? Até mais.